A paz, pessoal. É Vanilson Davi, novamente aqui, né, no canal Chega Mais Perto, né? E hoje trago uma passagem bíblica, né, que sempre me trouxe questionamentos de criança, desde criança. Eu não conseguia entender, não conseguia fazer a associação entre as comparações e entender o significado da passagem, né? Está escrito lá em Mateus 6,16. Mateus 6,16, eu vou ler aqui na Bíblia que ganhei de presente da minha esposa. Linda, primeiros passos, né? Fala o seguinte, Mateus 6,16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso sempre me trouxe questionamentos, porque eu ficava imaginando um cristão como ser comparado a uma serpente, né? O que uma serpente tem que um cristão deveria ter, entendem? E eu disse, não é uma boa comparação. Será que é algum erro de tradução da Bíblia, alguma coisa nesse sentido? E aí Deus precisou ir revelando no meu coração e me dizendo o que significava, né? Como por exemplo, como na verdade posso trazer para vocês, vejam aqui, essa torrezinha eólica. Quis mostrar o meu trabalho em eólica, sou analista e inspetor. E viajando, né, conhecendo os parques, normalmente as torres eólicas são em interior, né? No interior, normalmente nós temos acesso à mata, temos acesso aos bichos, animais, essa coisa toda. E então pude observar o quê? Pude ver como se comportam as serpentes. Sim, pude ver como elas se comportam, né? E entendi o que nós devemos ter, que pode ser comparado a elas, que elas têm uma habilidade já natural e que nós, como cristãos, devemos ter também, né? Observe, por exemplo, o seguinte: quando você vê uma cobra, você está viajando, normalmente a gente vê uma cobra, as pessoas da cidade, né, vê em viagem, né? Você vê ela pela estrada, você está passando de carro ali, você vê. E então, observe que a estrada, ela vai estar, vamos dizer que a estrada esteja nesse sentido aqui, ó, né? Quando você vê a cobra, você está passando por a estrada ali, quando você vê uma cobra, você nunca vai ver ela andando paralela à estrada, em paralelo à estrada. Entendem o que quero dizer? A estrada está nesse sentido. A cobra sempre vai passar pela estrada de forma transversal, atravessando ela. Entendem isso? Ela nunca vai andar numa estrada de forma paralela a ela. E qual o significado disso, Evanilson? O que isso quer dizer, Davi? Vejam o que eu consegui, o que Deus conseguiu me mostrar, que chegou ao meu entendimento. A cobra, quando ela passa por uma estrada, ela passa por um lugar aberto. Entende? Quando ela está num lugar, quando ela sabe que ela está num lugar aberto. Se ela está num lugar aberto, ela então terá exposição. Ela será uma cobra exposta. Exposta a quem? Aos predadores, às ameaças que ela tem, os agressores dela, né? Os predadores dela. Entendem? Gavião, a águia é uma ameaça para a cobra. Sabem disso? O filme Rango mostra muito bem isso, né? Lembram? Assistiram ou não? A gente vai fazer um vídeo sobre ele também, sobre analisar o vídeo, o filme, né? Enfim, a serpente sabe que está exposta. Ela sabe que ao redor ali daquela estrada existe um mato de um lado, um mato do outro. Nos matos ela está muito mais protegida e ela é a predadora, entende? Ela é muito mais, a chance dela ser predadora é muito maior do que ser uma presa. E quando ela se expõe, então ela inverte as chances dela e se torna ali uma presa agora. Pode se tornar uma presa. O que a Bíblia diz ser de prudentes como a serpente é isso. Entendem? Nós como cristãos devemos ser prudentes aos nossos predadores. Não brincar com o pecado. Não brincar com o inimigo. Entendem o que eu quero dizer? Não se expor.
Nós não devemos nos expor a condições onde o inimigo possa nos abater. E ali, dar um voo rasante, pegar a presa e levar embora. Mata. Entende? É essa prudência que nós devemos ter. Esse tipo de prudência. A não nos expor a coisas que sabemos que podem ser prejudiciais, que podem ser ruins para a nossa vida. Entendem isso? A comparação com o cristão, a comparação com a serpente que nós como cristãos devemos ter é essa. Entendem? Isso. E aí sobre a pomba. A pomba, não tenho certeza se refere normalmente à pomba que nós conhecemos, mas é uma ave mansa. Tipo, no Nordeste nós chamamos de rolinha. Existe um pássaro que nós chamamos de rolinha, que também é uma pomba. Uma pombinha, chama de pombinha, vários nomes. Mas também é uma ave o quê? Mansa. Entendem o que eu quero dizer? Isso é outra característica que nós devemos ter como cristãos, a mansidão. Por que devemos ter essa característica como cristão? Porque somos filhos de Cristo. O que Cristo tinha se não mansidão, se não amor pelas pessoas. Nós devemos ter isso também. Se somos filhos dele e somos filhos dele, nós devemos apresentar o quê? Características do nosso Pai. Entendem isso? Então Mateus 10:16 nos diz isso. Sabe? Nós devemos ter a prudência de não nos expor a coisas que podem levar à nossa ruína, à nossa queda, à nossa destruição. Como as serpentes têm essa prudência. Se você tem que se expor, a serpente sabe, ela tem que se expor, porque ela vai ter que passar de um canto para o outro, ela vai ter que se movimentar. Mas ela se expõe o mínimo possível. Entende? E nós devemos ter a mansidão dos pássaros, a mansidão que Cristo tinha. Entendem isso? Como cristãos, nós devemos ter essa parte, né? Então a análise desse versículo da Bíblia, de Mateus 10:16, é muito interessante. Sempre me trouxe dúvidas porque eu entendi uma certa dificuldade em ver uma comparação entre um cristão e uma serpente. A serpente é inimiga, a serpente é símbolo do nosso inimigo, né? Mas ela traz alguma coisa que nós podemos aprender. Ela traz a prudência. E nós aprendemos com ela. A Bíblia diz isso. Entendem? Então é isso, pessoal. Hoje, o vídeo de hoje eu quis trazer esse entendimento, né? Nós devemos aprender com as serpentes, aprender com o inimigo, aprender com as pombas, aprender com a Bíblia a sermos cristãos. Abraço.